Oi, gente, meu nome é Bianca, eu faço parte do grupo dos Impactos Ambientais da Construção Civil da Escola Técnica Vasco Antônio Venchiarucci e o nosso TCC foi orientado pelo professor Pedro e pelo professor André. Bom, primeiramente a introdução, né? Devido ao aumento dos efeitos nocivos que são gerados em diversos setores da sociedade, acaba se tornando pertinente a preocupação coletiva para minimizar fatores que influenciam na degradação dos ecossistemas, principalmente quando a gente toma consciência que grandes corporações, que são as que deveriam fazer diferença na sociedade, devido ao lucro, elas não estão preocupadas com recursos básicos que muitas vezes são necessários para a nossa própria sobrevivência. Ou seja, com base nisso, através dos estudos que foram realizados no nosso CCC, ficou evidente que para uma mudança concreta e que atue realmente como solução de todos os problemas que vão ser citados daqui para frente, é preciso que a sociedade esteja disposta e motivada a assumir um papel mais propositivo, sendo capaz de questionar também, de uma forma concreta, de modo regional, a falta de iniciativa do governo na tomada de decisões socioambientais. Bom, por ser um mercado muito influente globalmente, a construção civil ela desempenha um papel notório na relação da sociedade com o meio ambiente, devido à sua capacidade de muitas vezes até modificar os nossos próprios meios. A mineração, o método utilizado na construção civil é o de lavra de pedreiras, que consiste basicamente na retirada de materiais, de pedras, pelo uso de explosivos, furos, cortes e todas essas coisas. Os efeitos ambientais da mineração, eles estão associados de modo muito geral a diversas fases de extração, como por exemplo, a retirada de vegetação, a modificação da paisagem local, o uso de explosivos também, e principalmente a geração de poeira e de resíduos, que afeta a população local, que devido a uma falta de planejamento urbano e todas essas coisas, acaba sendo impossibilitada de se locomoverem e de mudarem do local onde elas estão, que é perto da fase de extração. E devido a fatores geológicos também, os locais onde isso é realizado acabam não podendo ser alterados. Olá, meu nome é Júlia e agora eu vou falar sobre o desmatamento relacionado à construção civil, que ele pode ser tanto influenciado pela exploração, como foi comentado pela Bianca na parte de mineração, quanto na parte de apropriamento de terras, que a pessoa ela vai tomar para ela aquela parte que é para ser de um todo, de um coletivo, que é a área florestal. Sendo que essas áreas florestais, se a gente for ver, não pertence a alguém. Mesmo que você compre o seu terreno, aquela parte ela é da sociedade num todo, já que isso vai garantir a nossa vida, a nossa segurança, saúde e biodiversidade durante um bom tempo. Quando a gente desmata essas áreas, nós mesmos sofremos com os impactos. Como é um tema atualmente muito emergente, que a gente ouve falar bastante, que são os desmatamentos, os que causam desmoronamentos, assoreamentos, poluição de recursos hídricos ou o próprio ar. E as cidades, devido à urbanização, elas tiveram um crescimento desorientado. Isso porque teve uma alta demanda habitacional. Isso é comprovado em pesquisas, segundo Camargo, em 2002, que somente 11,8% das cidades estão localizadas em áreas consideradas favoráveis. Então, para prevenir isso, foram criadas as APPs, que são as áreas de preservação permanente. Segundo o novo Código Florestal Brasileiro, são áreas protegidas, com ou sem vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos. E o que isso significa? Bom, a gente vai ter tanto desde riachos até lagos, na margem, uma faixa que é reservada exatamente para ter essa mata ciliar e preservar esse recurso hídrico. Isso foi criado, como eu disse, exatamente para assegurar nosso próprio bem-estar. Essa faixa de preservação ela só vai poder ser alterada em dois casos, em utilidade pública ou interesse social. Fora isso, o responsável, se acontecer a intervenção, ele deve promover primeiro a demolição da construção e depois a reconstituição. Mas como essa área é muito burocrática, foram criadas empresas para auxiliar nesse segmento, que são as assessorias ambientais. O nosso grupo ele teve o privilégio de entrevistar um empresário na área, o professor Tiberê, e ele nos informou que, ao contrário de como deveria acontecer, as pessoas, em vez delas procurarem ajuda antes de construir numa APP,
elas vão buscar exatamente depois de já terem cometido essa infração. E vão ser dois os modos que podem ser feitas a compensação. Pode ser por replantio, que no caso da Mata Atlântica, que é um bioma que ocupa 17 estados brasileiros, seria equivalente a 40 mil por hectare. Ou pode ser por servidão ambiental, que no caso da Mata Atlântica seriam 18 mil por hectare. Olá, meu nome é Matheus e eu vou estar apresentando os impactos do CO2 na construção civil. Bom, primeiramente a gente deve lembrar que a construção civil é um setor responsável por grandes emissões de CO2, tanto em âmbito nacional quanto internacional. E as maiores emissores de CO2 dentro desse setor são o aço, a cal e o cimento, e os seus respectivos processos de obtenção. É importante citar também que existem duas partes onde vai ocorrer essa emissão de CO2. Primeiramente, na obtenção dos materiais, como no da cal, que o próprio processo químico KCO3, ao ser industrializado, libera cal e CO2 como produtos. E é estimado que cerca de a cada 1 tonelada de cal, 440 kg de CO2 são liberados na atmosfera. Assim como o aço, que no seu processo de obtenção, como já dito antes, na mineração, ele o utiliza como fonte energética para sua produção o coque de petróleo, que é um combustível fóssil com grande emissão de carbono, um gás muito prejudicial para o efeito estufa, além de alguns outros que também venham a acarretar o problema do efeito estufa. E por último, o cimento, que todos conhecemos como um grande emissor de CO2, já que também, como o ferro, utiliza fornos movidos a combustíveis fósseis, como o coque de petróleo. E cabe ressaltar também que a emissão de CO2 ela ocorre em duas etapas da construção civil nesse setor. Primeiro, na obtenção dos materiais, e em segundo, na própria construção da obra, na utilização de, por exemplo, maquinário pesado que utiliza como fonte energética combustíveis fósseis. Olá, eu sou Ezequiel e irei apresentar agora a parte sobre resíduos na construção civil. Antes da gente começar a falar sobre os tipos, eu acho muito importante a gente contextualizar o que ele é. E segundo o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente pode dizer que o resíduo é tudo aquilo que sobra de uma construção civil, demolição ou até mesmo movimentação de terra. Os resíduos a gente pode classificar eles em 4. Os resíduos tipo A são aqueles que a gente pode reciclar e empregar na construção civil, como por exemplo tijolos, cerâmicas, entre outros. Os resíduos tipo B são aqueles resíduos que eu posso reciclar, porém ele pode ter outros fins além da construção civil, como por exemplo a madeira, vidro, entre outros. No caso dos resíduos tipo C, são aqueles resíduos que não compensam o investimento ou realmente não tem como fazer sua reciclagem, como por exemplo lixas, panos e estopas. No caso dos resíduos tipo D, são aqueles que quando ele entra em contato com material ou substância, eles acabam sendo nocivos à saúde. A principal causa desse resíduo na sociedade vem de obras irregulares. Então, um exemplo que eu posso dar é sobre o Luiz Guilherme, do CREA do Paraná, que ele diz que obras que estão devidamente fiscalizadas, elas sempre têm uma maior cobrança sobre como será feito o descarte. Então, dando mais ênfase agora sobre a parte de obras irregulares, a gente tem um dado do Comitê de Incentivo à Fiscalização da Construção Civil, que ela diz que a gente tem no Brasil aproximadamente 50% de obras irregulares. E outro dado muito importante vem do Everton Bartoli, presidente da ABRECOM, Associação Brasileira de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e de Demolições, que ele diz que essas obras irregulares são responsáveis por 50% da produção de resíduos no Brasil. Os impactos que esses resíduos causam vêm na qualidade ambiental e até na qualidade da paisagem. O resíduo em si, ele não vai causar tanto impacto, já que são coisas que vêm da própria natureza, certo? Como, por exemplo, o tijolo vem do barro. Certo? O problema é quando começa a ter um acúmulo num ponto desses resíduos, que eles podem acabar se tornando focos de agentes patogênicos, como por exemplo ratos, baratas, entre outros. Já no caso dos resíduos líquidos, esses sim têm maior potencial de estrago, já que eles podem acabar contaminando um afluente de um rio. E esses resíduos líquidos, por exemplo, podem ser tintas ou até mesmo solventes. Olá, meu nome é Carlos e eu vou falar um pouco sobre o consumo da água na construção civil. Como a gente sabe, a água ela é essencial para que haja vida no planeta Terra.
e ela está presente em quase todos os processos de transformação que estamos dispostos a fazer. Além disso, a água ela é um direito indispensável, porém, o seu uso não é feito com uma preocupação e com responsabilidade. Atualmente, a gente possui 2,5% de água doce que é apropriada para o consumo, do qual 68,9% estão em geleiras, 30,8% são águas subterrâneas e apenas 0,3% estão disponíveis em lagos e rios. Apesar do Brasil possuir 13% de todos os recursos hídricos mundiais, com a agricultura, que é o principal consumidor do país, a gente está prestes a uma escassez hídrica futuramente. Apesar da água não ser um material da construção civil diretamente, ela consome cerca de 21% de toda a água tratada do planeta, do qual um dos principais consumidores é a compactação, que utiliza 300 litros por metro cúbico. Após isso, temos o concreto, que dependendo do traço, utiliza-se 200 litros de água por metro cúbico. Além disso, a gente tem a argamassa usinada, que utiliza 160 litros de água por metro cúbico. Apenas em 2019 foram produzidos 54,4 milhões de toneladas de cimento, apenas em 2019, do qual a produção do cimento ela se utiliza-se de 100 litros de água, o que gerou um consumo de 5,4 bilhões de litros de água. Isso apenas na produção do cimento. Fica evidente que precisa-se de políticas que consiga reduzir esse consumo, partindo de empresas de grande porte que têm uma influência no mercado. Chegamos à conclusão do nosso TCC e eu acho muito importante a gente voltar para o começo, onde, não sei se vocês se lembram, que a Bianca falou que as principais tomadas de atitudes deveriam partir da gente e não somente da gente, como também do governo. O que podemos ver hoje é que temos uma tendência, não somente no ramo da construção civil, como em outras áreas industriais, que tem mais esse cuidado com o ecológico e com coisas biossustentáveis. Então, pensando nisso, criamos um site que poderiam ajudar e propor possíveis soluções para estes problemas. E esse é o site criado e idealizado pelos integrantes do TCC. Descendo um pouco mais, você encontrará uma foto com todos os integrantes, onde contará um pouco sobre nossa trajetória na escola. E descendo um pouco mais, você encontrará possíveis soluções aos problemas apresentados. Dentre eles, podemos falar da semente do açaí ao concreto, da geotinta, que vem como alternativa às tintas tóxicas que a gente tem no mercado, o concreto sem cimento, que é uma tecnologia muito recente de 2021, o tijolo de adobe, que apesar de uma técnica antiga, ela continua sendo eficiente até os dias de hoje. Tem outras bioconstruções, os jardins verticais, que ajudam na climatização de um ambiente, e os telhados verdes, na quais ajudam bastante na drenagem e no visual de uma casa. Também tem nossa equipe com todos os integrantes, e ali, acessando as soluções, você pode entrar em todas as aulas apresentadas. Por exemplo, na semente do açaí no concreto, onde vai apresentar um pouco mais sobre a história, vantagens, desvantagens e possíveis perguntas que você possa ter no caminho. Você também pode acessar o nosso site virando a câmera do seu celular ao nosso QR Code. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e assistiram o TCC até aqui. Agradecemos a atenção de todos.